vamos falar agora sobre o Dia Internacional de Combate ao LGBTfobia. Haverá um evento aqui em Blumenau amanhã e a Rosane Magali Martins, que é presidente da ONG Mães do Amor, está aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre esse assunto tão importante. Bom dia, Rosane, obrigado pela visita. Oi, bom dia, Jorge. É um prazer estar aqui na Rádio Itaberá. E é um prazer ser entrevistada por ti, que eu conheço há muito tempo, né? Eu acho que em poucas oportunidades a gente teve, né, juntos. E especialmente numa data tão triste, né? Que a gente tem que mobilizar a sociedade para um ato, né? Para um protesto contra a LGBTfobia, né? É muito triste, mas necessário e urgente. Bom, 17 de maio, amanhã, é Dia Internacional de Combate à Homofobia e então vai ser realizado um ato na Catedral São Paulo Apóstolo a partir do meio-dia, né, Rosane? Como vai ser esse ato? Bem, não vai ser na Catedral, vai ser na escadaria. Deixa eu corrigir aqui que é escadaria da Catedral, né? Senão, capaz, o padre me mata, né? Na realidade, nós marcamos nesse lugar e esse horário por ser central e por a gente atingir o maior número de pessoas possível, e é no horário de almoço, onde também a militância, as pessoas que trabalham com direitos humanos podem estar conosco. A gente conseguiu organizar várias entidades e ONGs para apoiar esse ato. O ano passado nós fizemos sozinhas, né, as Mães do Amor em Defesa da Diversidade, e esse ano a gente ampliou. E como é que vai ser? A gente vai estar com uma super bandeira que a gente já mandou fazer da nossa ONG, uma bandeira LGBT. A gente vai fazer uma intervenção, vão ter músicas, vão ter falas, né, de pessoas LGBTQIAP+, que já sofreram algum tipo de preconceito, e também a gente vai ficar ali na frente da igreja, né, da escadaria, falando, né, sobre os dados, sobre a importância de você aceitar, respeitar as pessoas que têm uma orientação sexual diferente da sua, sensibilizar a cidade. A nossa intenção é sensibilizar, e é interessante, Jorge, que quando a gente está, às vezes, em atos de sensibilização, a gente sente na prática o preconceito. Então a gente distribui os flyers, né, que a gente produz para explicar para as pessoas o que é homofobia, o que é transfobia, bifobia, que é crime, que pode ser denunciado. Tem pessoas que nem querem pegar o papel porque ele é colorido na cor da bandeira LGBT. Então, se a pessoa não quer nem pegar o papel, imagina o que ela não faz com uma pessoa que está na sua convivência, né? É verdade. Como surgiu a ONG Mães do Amor? Bem, a história é bem divertida, né? O começo da ONG é bem divertido porque todas as mães, pais e pessoas que estão na ONG têm alguma pessoa LGBT na família. Eu sou mãe da Giane, que é uma pessoa trans não binária. E é claro que cada uma de nós que integram a ONG passamos pelos nossos estranhamentos, nossas dificuldades, não porque a gente tivesse algum tipo de preconceito, mas quando acontece de um filho nosso, na nossa família, se descobrir das letras LGBT, a primeira coisa que vem para pai e para mãe é o medo. Meu Deus, e agora? Né? Se é gay, se é lésbica, se é trans, vai sofrer preconceito. O medo da exclusão. É o medo, tá? Isso é uma coisa que todas as mães, nós quando estamos juntas, a gente troca, é o medo. E a gente tem medo. A gente tem medo que matem os nossos filhos. Principalmente as pessoas trans sofrem mais risco de serem mortas, né? Tanto que o Brasil é campeão em mortes de pessoas trans. Então a gente um dia, a minha filha, né, ela também faz drag queen, é a Perséfone, e ela fez uma oficina junto com o Fábio Roster, uma oficina de montação, da arte drag, que drag é considerada uma arte, e não uma performance de gênero, é uma arte. Homem, mulher, pode fazer drag. Aí
ia ser numa boate LGBT aqui de Blumenau, na Queens, e eu não queria ir sozinha, ela me convidou para ir, e eu convidei outras mães, outras mulheres, outras amigas minhas, mas a gente nem pensou, eu nem pensei, fulana é mãe de gay, de lésbica, não, por acaso eu convidei amigas da minha idade, né, todas acima de 50 anos, fomos para a balada, e nós éramos um ponto divergente nessa balada, porque era só juventude, gurizada, né, mulherada, aquelas músicas bem legais, eu adoro ir na Queens porque eu me divirto muito, e de repente aí teve a apresentação da oficina, foi lindo, maravilhoso, e a galera que estava na boate começou a nos procurar. Eu nunca vi vocês aqui, vocês, né? Aí a gente falou que a gente né, eu era mãe. Aí eles disseram, nossa, como eu queria ter uma mãe assim, como eu queria ter uma família assim. A gente está aqui escondido, a minha família não sabe. E assim, cada uma de nós estávamos em 4. Cada uma de nós ficou com uma filinha de pessoas da diversidade na boate, querendo conversar com a gente, e abraçava, e beijava. E aí eu disse, poxa, do jeito que vocês estão carentes, eu acho que a gente vai fazer uma ONG para vocês. Eles disseram, meu Deus, façam, por favor, façam, a gente está precisando. E aí a gente foi para um boteco depois, né, fazer um lanche, e aí a gente conversou, então a gente viu que a gente tinha alguma coisa em comum, além da amizade, né? A Ivete é mãe de um rapaz gay, que inclusive foi embora de Blumenau por conta da violência e do preconceito. A Maristela é mãe de uma menina que é bissexual. E nós tínhamos também a Rosane Maria, que é mãe de uma mulher lésbica, que é casada e já também sofreu preconceitos e por algum tempo se entendia como bissexual, com medo de dizer que era lésbica. E aí a gente percebeu, nós 4 somos mães de pessoas da diversidade, vamos fazer uma ONG, e aí que começou. Então, em final de abril foi essa balada LGBT, nos reunimos e começamos a organizar os eventos. E desde então, o que era uma ida simples a uma boate virou um compromisso dessas mulheres, né? Então, todo mês a gente faz reuniões, a gente tem várias ações, várias. Jorge, isso está tomando tanto tempo da minha vida, mas é tão prazeroso, porque em Blumenau estava faltando uma ONG das mães, né? A gente sempre diz assim, que a gente não quer tirar o protagonismo dos filhos. Eu não posso dizer para você, ouvinte, e para você, Jorge, como é que é ser LGBT. Eu consigo dizer como é que uma mãe de uma pessoa LGBT se sente. Então, quando é para falar do que eles sentem, das demandas deles, a gente os ouve e encaminha, né? Enquanto eles estão, né, não estão numa ONG organizados, a gente está fazendo esse trabalho de um protagonismo que nem deveria ser só nosso, deveria ser com eles, mas estamos aqui juntos, né? Inclusive, faz uns 2 meses surgiu em Blumenau também uma coletiva, que é um grupo de pessoas que se reúnem, é coletiva Acalanto, que são de psicólogos e psicólogas LGBT, que fazem grupos de acolhimento e de conversa, roda de conversa, para pessoas LGBT. Então é legal porque são pessoas da diversidade conversando com as pessoas da diversidade. Nós não, nós somos as mães. Então às vezes a gente é mãe mesmo, né? Sempre, sempre. Com tudo que mãe quer dizer. Por falar e aproveitar esse momento, Rosane, como você falou, né, tem muitos jovens que não conseguem tratar esse assunto com a família porque a discriminação está embutida na própria família, né? Já vem de pai e mãe. Como os pais devem lidar com isso, hein? Porque ainda temos muitos pais que não aceitam, sequer admitem falar sobre uma eventual possibilidade. Jorge, assim, é assustador. Desde que a ONG foi criada e a gente começou a divulgar as ações, que a gente faz piqueniques no Ramiro todo mês. Todo mês a gente faz piquenique, as pessoas chegam lá com comida, com suco, e sempre tem uma roda de conversa que a gente leva alguém para falar sobre questões da diversidade. Desde que a ONG foi criada há 1 ano, é mensal e mais que uma vez por mês, de pessoas que nos buscam pedindo socorro. Principalmente adolescentes. Tem vezes assim que eu estou indo dormir, assim, 11, meia-noite, e liga, né, um menino de 16 anos, eu acabei de levar uma surra do meu pai, porque ele descobriu que eu sou gay, eu não aguento mais, e ele bateu na minha mãe porque ele diz que a minha mãe é que deixou eu ser gay. Então, assim, isso é tão doloroso, porque
eu, sinceramente, eu não consigo, além do medo que a gente tem de ter um filho, né, da diversidade, eu não consigo entender por que você, pai ou mãe, não aceita que seu filho seja gay, seja lésbica, seja trans, seja bi, seja assexual. Eu não entendo, porque isso faz parte da natureza humana. Desde que o mundo é mundo, há relatos históricos catalogados, né, de pessoas da diversidade na história do mundo. Então, né, as pessoas LGBTQIAP+, sempre existiram, né, é da natureza humana. É uma performance, não é que elas... Muita gente diz assim, meu filho quer ser gay. Não, ninguém quer ser. Eles são. E então, assim, as crianças, os adolescentes, geralmente começa na adolescência a aflorar mais. Eles já eram, mas é na adolescência, quando tem os hormônios, tal, é que fica mais aflorado, porque eles não sentem desejo pelo sexo oposto. Por isso que, né, são homoafetivos. Eles têm né, afeto e desejo por pessoas do mesmo sexo. E qual é o problema, pai e mãe? Qual é o problema do seu filho, da sua filha amar uma mulher, né, uma menina amar outra menina, um menino amar outro menino? Eu não vejo problema, porque quando a gente tem filhos, a gente quer que esses filhos sejam felizes. E felizes na plenitude. Feliz não é ter dinheiro, carro e apartamento financiado. Feliz é ser feliz na plenitude. Você está vivendo com alguém que te ama, que te respeita e te faz feliz, e te dá prazer, e te entende na totalidade. Muitos casos também que a gente vê. Então, é na adolescência que há essa expulsão. Quando um pai, uma mãe, manda um filho fora de casa, batem nele, eles não estão curando esse filho, porque não há cura, porque ser LGBT não é doença. Não adianta levar para a igreja, não adianta levar para a clínica para fazer cura gay, que até é crime, tá? Não pode. Se você que está ouvindo souber de alguma instituição que promova isso, traz o teu filho interno aqui, que a gente vai fazer ele deixar de ser gay, denuncie, porque isso é crime. É crime. Mas mesmo. Isso ainda existe? Existe. Existe, inclusive, a gente está numa conversa com a Defensoria Pública, que a gente gostaria até de fazer umas vistorias em instituições vinculadas a igrejas neopentecostais, que é sob o argumento da liberdade religiosa, usando algumas partes distorcidas da Bíblia, dizem que aquela pessoa está fora do caminho do bem e de Deus. E aí tentam, dentro dessas instituições, forçar uma pessoa que é da diversidade a ser outra coisa que ela não seja. E essa pessoa é infeliz, infeliz, infeliz. Quando esse adolescente que está sendo oprimido, que está sendo maltratado dentro das casas, ou ele sai, se liberta, foge da casa mesmo, ele foge da família, e aí a gente tem problemas sociais gravíssimos, que são... Ele sai de casa, ele não tem onde morar. Ele estava estudando, não tem como manter o estudo. Ele não tem ainda qualificação para trabalhar. Ele vai trabalhar onde? Vai estudar onde? Vai morar onde? E a gente tem a marginalização dessas pessoas. Então, muita gente diz assim, todas as pessoas LGBTQIAP+, são vagabundas, não querem trabalhar, não querem... Não é que elas não queiram. Por conta do preconceito, elas são tiradas desses lugares. Eu fui dar uma palestra recentemente uma escola de ensino médio lá em Indaial. Muitas pessoas da diversidade, e elas vieram conversar comigo depois, que a diretora do colégio não permite nem que se fale sobre o assunto. E elas são todas da diversidade, elas são oprimidas no próprio colégio. E eu orientei, obviamente, a elas a denunciarem na delegacia, porque... tu não pode discriminar, porque a discriminação, a opressão, isso é crime. E, né, por razões da tua orientação sexual, você está sendo perseguida, oprimida, difamada, né, caluniada, injuriada. Isso é crime. Né? E aí a gente vai para outra ponta. Então, esse adolescente... ele não é acolhido e vai para a marginalidade. Às vezes encontra amparo, a gente, enquanto ONG, a gente tenta dar um acolhimento, uma orientação, a gente presta um serviço de acolhimento psicológico para as famílias que têm dificuldade, que nos procuram, e para as pessoas da diversidade
estão em sofrimento. E também temos um acompanhamento jurídico que a gente orienta. Vai na delegacia, faz o BO, se tiver que fazer queixa-crime, a gente faz, a gente já tem os modelos, e a gente realmente processa. A gente entra com procedimento, infelizmente é horrível um filho ter que entrar com procedimento criminal contra o pai, mas às vezes é preciso, porque o pai, ele não tem que bater no filho porque ele é gay. Né? E aí a gente tem lá na ponta, a gente vê também muitas pessoas que saem do armário, que a gente diz, que assumem a sua homoafetividade depois dos 40 e 50. Elas, por conta de uma pressão social, elas ficam, né? Elas namoram, elas casam, elas até têm filhos e elas sofrem. Elas não são felizes integralmente, elas sofrem. E aí, quando os filhos estão criados, começam, né, a se assumir, a se mostrar e a se empoderar. Então, ou é bem no começo da vida, ou é mais assim na meia-idade, que a gente tem mulheres e homens, né, realmente se posicionando. E você, não sei se você viu, mas agora recentemente assim, é muito comum a gente ver um ator, uma atriz, um cantor, uma cantora já velho, né, já idoso, assumindo. Então não é que ele virou, por exemplo, o Lulu Santos, ele não, agora eu vou ser viado. Não é. Ele era gay desde pequeno e ele oprimiu ou escondeu a sua sexualidade por medo, por vergonha, por todas essas questões que a sociedade impõe e que só gera sofrimento para todo mundo, para as famílias e para os seus filhos. Bom, primeiro eu queria saber como é que você lidou com essa questão, já que a gente tocou no assunto das famílias com dificuldade de entender e lidar com isso, né? Como é que a tua família lidou com essa situação? Pois é, né? Porque assim, me ouvindo falar, pensa que é tudo simples, fácil e maravilhoso, né? Então, na minha família, eu tenho uma família, né, pequena, era eu, meu marido, e eu tenho a Georgia, que é a minha filha mais velha, o Tiago, que é meu filho do meio, e a Giane. A Giane nasceu João Pedro, né, uma criança linda, feliz, num lar hétero, normal, colégio particular, tudo de bom e do melhor. Então não é, né, questão material que influencia nisso. E com muita arte, com muita cultura, eu sempre, né, escrevi livros. E eu, né, o João Pedro foi crescendo. Na adolescência, eu via ele com meninas e eu achava que ele estava namorando com as meninas, mas na realidade era com as meninas que ele se sentia à vontade, feliz e seguro. E a primeira vez, eu acho que ele tinha uns 14, 15 anos, ele assumiu para os irmãos primeiro que ele era um homem gay. Aí a Georgia e o Tiago vieram conversar comigo, que eles sabiam que eu tinha mais abertura. Mãe, a gente tem uma coisa para te contar, o João Pedro é gay. Foi realmente assim, dar um soco na cara, né? Não por ser gay, mas eu fiquei apavorada. E já falei com ele para ele cuidar. E aí tem o preconceito também, a gente acha, né? Vai pegar a doença venérea, vai pegar HIV. Tudo nóia da cabeça da gente, porque hoje quem mais contrai o vírus HIV são os héteros, né? E não as pessoas da diversidade. Elas se cuidam. E aí então foi o medo, tal. Conta para o meu marido. Aí ele pensou que era uma fase, ele começou a mostrar pornografia ou estimular, achando que era um problema que ele não tinha alcançado, né, um grau de... Uma fase psicológica. Isso. Né? E aí começou... Para falar para a grande família, porque quando uma família, por exemplo, quando eu digo na televisão, na rádio, eu, a advogada Rosane Magali Martins, escritora, né, muita gente me conhece, eu tenho um filho, né, uma filha trans, eu estou tirando a minha família toda do armário, eu tiro o meu irmão, a minha cunhada, os avós, os tios, e isso causa também um constrangimento. A família, às vezes, fica furiosa com esse posicionamento, porque tudo bem tu saber que é gay dentro da família, agora fora da família ninguém popularizar ninguém não, quer, aí não. E aí, o João Pedro, gay e tal, e depois
né, passou uns anos, começou a se interessar pela arte drag. Aí lá fui eu saber o que, né, o drag, o que é drag? Meu Deus, então ele é um homem trans? A maior confusão na minha cabeça, porque eu não estudava essas questões a fundo. Fui ler, fui estudar, conversava com ele, e ele falava que era uma arte, que era uma forma, e aí começou a se maquiar, fazer... Cara, a Perséfone, que é a drag né, hoje da Giane, ela é maravilhosa, competentíssima, maquiada, linda. Tá, foi fazer teatro na Unicamp. Gay, que fazia drag. Lá na Unicamp, ficou lá 1, 2, 3, 4 anos estudando lá em São Paulo, em Campinas. E lá... veio conversar, mãe, eu tenho que te contar outra coisa. Ele quase, né, o João Pedro quase me deixou doida, porque, mãe, eu sou gay, mãe, eu sou drag, e aí, mãe, eu me descobri, eu me vejo, agora eu sei quem eu sou uma pessoa trans não binária. Aí, assim, ó, ouvintes, o que significa isso, né? Aí lá fui eu estudar também, porque eu amo a Giane, amo profundamente, amo a Georgia, amo o Tiago profundamente. E eu quero, para amar, eu tenho que entender. E aí eu fui ler. Então, uma pessoa não binária é aquela que não quer ser vista na binariedade da sociedade. Então, o preto, o branco, o rico, o pobre, o homem e a mulher. Eu quero ser um ser que eu possa performar tanto o homem quanto a mulher. Então, é muito comum as pessoas não binárias, tu olha, tu não sabe se é uma menina que tem um jeito de menino ou se é um menino que tem jeito de menina. E aí usa uma saia e tem barba. A Giane performa assim. Aí ela pediu para mudar de nome, a gente até entrou com processo judicial agora para isso. Quer ser, né, chamada pelo pronome feminino, e Giane, e então ela performa assim. Ela não quer ser vista como homem, porque ela não se vê como um homem, no conceito literal do que seja homem, a masculinidade tóxica, agressiva, violenta, preto e branco, grosseira. Ser homem é chato, né? Às vezes. É muito cinza, é muito... Né, se exige muita coisa de um homem, né, nessa masculinidade antiquada, e também não quer ser mulher dessa mulher submissa, mulherzinha, pamonhinha, que se apaixona. Então, são pessoas da diversidade, os não binários, que questionam o que é ser homem e o que é ser mulher na sociedade. É muito legal. E com a Giane eu aprendi um monte de coisa, antes de estar na ONG, que me dá hoje a possibilidade de conversar com um pai, uma mãe, e explicar para eles. E é um universo incrível, e é um universo que é do mundo todo, né? As pessoas da diversidade existem no mundo todo. Mas, Rosane, você admite que é difícil, né? Esse momento no começo é um estranhamento, no começo é um medo, no começo a gente tem que conversar com as pessoas, por isso que a gente tem buscar conhecimento acima de tudo. Sim, e nesse ponto a ONG está à disposição das famílias. Sim. Que por um acaso virem a passar por essa situação, não entender nada. Com certeza, Jorge. Nós temos um grupo de acolhimento, né? A gente agora, ele era presencial, mas as pessoas tinham um pouco de acanhamento de ir. A gente fazia as reuniões lá na FURB, onde tem um psicólogo, que é o Daniel, e tem a Ivete, que é uma das mães. Eles é que coordenam esse grupo de acolhimento. Então, agora ele é um grupo de WhatsApp. A pessoa faz contato comigo no 99104-5555, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook Mães do Amor.diversidade, e diz, olha, eu tenho um filho gay, eu não entendo, eu não aceito, eu não quero, me ajudem. Nós vamos ouvir você, porque a gente já passou por algumas dificuldades de compreensão, de entendimento, e a gente sofre junto com eles, né? Diferente deles, mas sofremos, e a gente está assim, ó, de ouvidos abertos. Então agora a gente tem esse grupo de WhatsApp, manda uma mensagem para a gente coloca nesse grupo, né? É bem reservado, é tudo, né? Tudo com compromisso ético, de que nada sai desse grupo, para a gente conversar abertamente sobre os seus medos, suas dúvidas, suas dificuldades. Inclusive teve um casal ano passado que eles vieram no grupo vários e vários encontros,
A mãe tinha uma compreensão um pouco maior, já estava aceitando o filho. Agora o pai... A mulher aceita, Depende. Aceita ou não? Depende. Entre o marido e a mulher, pode haver variações? Há variações. Tem famílias que o pai não aceita, tem famílias que a mãe não aceita. Então isso é muito relativo. Depende de onde você vem, né? Se você vem com mais dogmas religiosos, com mais dogmas sociais, tu rejeita mais. Então depende da tua família, né? Mas hoje eu ouso afirmar que em toda família, grande família, há uma pessoa LGBT nessa grande família. É muito difícil a gente não ter. E se não tem, é porque você não permitiu que essa pessoa se expressasse. Porque isso faz parte da performance, da vivência humana, né? Amanhã, portanto, a partir do meio-dia, escadaria da Catedral São Paulo Apóstolo, um ato para lembrar a passagem do Dia Internacional de Combate à LGBTfobia. Vai ser ali ao meio-dia. Quem quer mais informações, quem está passando por um momento delicado e também quer falar sobre isso, esse é um bom momento para conversar não só com a Rosane Magali Martins, mas com outras mães que já passaram por essa situação e hoje se unem, né, para garantir aí uma vida melhor para essas pessoas. Rosane, muito obrigado pela sua participação. Meu Deus, já passou, né? O tempo voa. Eu agradeço ao espaço, Jorge, né? A Rádio Itaberá, a você ouvinte, a você que possa ter algum filho, algum parente, algum conhecido, algum sobrinho. Por favor, não o abandone, não solte sua mão, não expulse de casa. Venha conversar com a gente. Nós estamos assim com o coração aberto e a gente fecha a entrevista com uma frase que eu gosto muito de usar. Tire os preconceitos do caminho, porque nós vamos passar com o nosso amor. Rosane Magali Martins, advogada, escritora e presidente da ONG Mães do Amor, conversou com a gente.